Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através das pegadas da unidade mais condecorada dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E você vai se surpreender com seus integrantes. Antes de começarmos esta história incrível, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não está inscrito. Vamos levar o Viagem na História cada vez mais longe. Uma das consequências da Segunda Guerra Mundial foi o preconceito dentro dos países, pois o mundo, àquela época, em 1939, quando a guerra começou, já era um mundo um tanto quanto globalizado, já havia imigrações, as pessoas deixavam a Europa, vinham para a América, para a Ásia, ou seja, já havia uma integração entre os povos. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha populações já numerosas, descendentes de italianos, de alemães e até de japoneses, e que foram discriminados durante a Segunda Guerra Mundial no nosso país. Isso aconteceu por toda parte. Aqueles que eram descendentes do inimigo passaram a ser considerados também inimigos, por conta dos laços de sangue e de pátria. Nos Estados Unidos isso não foi diferente, principalmente após o ataque a Pearl Harbor. E todos aqueles Niseis, Sanseis, ou seja, os descendentes de japoneses, foram considerados inimigos e encarcerados dentro do território americano, mesmo sendo americanos por nascimento e, consequentemente, nacionalidade. Em 7 de dezembro de 1941, o Império do Japão bombardeou Pearl Harbor, a base americana no Havaí, perto de Honolulu, a capital do território. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão no dia seguinte, 8 de dezembro, entrando assim na Segunda Guerra Mundial. Nessa época, havia um medo crescente nos Estados Unidos de que os japoneses e os nipo-americanos, os descendentes, servissem como agentes de espionagem para o Japão, apesar da falta de evidências sólidas. Por causa desse medo, em 19 de fevereiro de 1942, o presidente Franklin Delano Roosevelt assinou a Ordem Executiva 9066, que deu autoridade militar aos Estados Unidos para excluir quaisquer pessoas de áreas militares designadas na costa do Pacífico. Assim, começou o estabelecimento de campos de internamento para nipo-americanos. Das aproximadamente 120 mil pessoas removidas de suas casas, cerca de 2/3 eram Niseis, ou seja, cidadãos nipo-americanos de segunda geração. Apesar de essas pessoas serem cidadãos norte-americanos e de muitos estarem dispostos a alistar-se nas Forças Armadas dos Estados Unidos na guerra contra o Japão, havia uma visão racista nos Estados Unidos de que um japonês é um japonês, nas palavras do americano comum. Estes nipo-americanos eram cidadãos nascidos, registrados, pagavam impostos nos Estados Unidos, mas esta cidadania não provou lealdade. Em vez disso, de acordo com a visão racista, o sangue provava lealdade. E em 5 de janeiro de 1942, o Departamento de Guerra reclassificou estes descendentes, passando de cidadãos elegíveis para o recrutamento para uma nova categoria, como estrangeiros inimigos, e não podiam serem recrutados. Para muitos nipo-americanos, isto foi um choque. Mas, à medida em que a Segunda Guerra se arrastava, em 1943, o governo americano precisava de mais soldados e começou então a convocar voluntários descendentes de japoneses para se juntarem às unidades Niseis do exército, sob um comandante branco. Em 28 de janeiro de 1943, o Departamento de Guerra estabeleceu uma meta de 1.500 recrutas das Ilhas Havaianas, mas um número superior a 10 mil voluntários compareceram.
Porém, o que aconteceu nas Ilhas Havaianas não foi correspondido no continente americano, pois a realocação em massa dos nipo-americanos em campos de internamento gerou medo e desconfiança. Quando o Departamento de Guerra estabeleceu a meta de 3.000 recrutas do continente, apenas 1.200 se ofereceram como voluntários, reflexo do terror que se espalhou entre os Niseis. Com isso, os Niseis havaianos e os Niseis continentais foram todos designados para a 442ª Equipe de Combate Regimental, ativada em 1º de fevereiro de 43. Aproximadamente 4.000 voluntários que passaram nos critérios de inscrição foram parar em Camp Shelby, no Mississippi, onde aconteceu o treinamento dos nipo-americanos. Estes Niseis, descendentes dos japoneses, sejam originários das Ilhas Havaianas ou então do próprio território americano, sofreram muita perseguição e precisaram ter determinação para enfrentarem as dificuldades que surgiram naqueles tristes tempos. E é de se admirar que, mesmo assim, milhares de nipo-americanos, os descendentes dos japoneses, se inscreveram voluntariamente para uma unidade de combate que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas a vida não era fácil nos campos de treinamento. Além do atrito entre os americanos brancos e os descendentes de japoneses, havia também atrito entre os integrantes da 442ª Divisão, pois os Niseis vindos das ilhas do Havaí e os Niseis que viviam no continente americano não se entendiam. Os Ilhéus tinham um sentimento de superioridade étnica, pois os Niseis continentais se sentiam uma pequena minoria oprimida, além das diferenças de fala, educação, caráter e outros fatores que geraram brigas entre os dois grupos. Mas essas tensões foram quebradas quando os recrutas foram levados para visitar os campos de internamento das famílias nipo-americanas, das quais os ilhéus, os vindos do Havaí, tinham pouco conhecimento. Após estas visitas, os ilhéus passaram a ter um novo respeito pelos Niseis continentais, que se voluntariaram para o exército americano, apesar do tratamento que eles e suas famílias sofreram por parte do país que escolheram servir. Com uma necessidade crescente de mão de obra, os Estados Unidos estabeleceram um novo recrutamento para homens Niseis em 20 de janeiro de 1944. Estes Niseis não eram mais estrangeiros inimigos, mas considerados leais para entrar em combate. O lema dos soldados Niseis da 442ª Divisão passou a ser Go for Broke, ou quer dizer, arrisque tudo, que era a linguagem havaiana num jogo de cartas muito comum entre os soldados. Os jogadores apostariam tudo em um único lançamento de dados. Assim como nos jogos de azar, os membros da 442ª Divisão estavam dispostos a apostar tudo lutando por seu país, e logo demonstrariam essa coragem. Esta unidade de combate nipo-americana atuou em diversos cenários da guerra, mas não no Pacífico, obviamente. Tiveram seu início na Itália, foram para a Europa, lutaram na França, na Bélgica e voltaram para a Itália para enfrentarem os alemães. Por todo lado, a sua atuação foi marcada por muito heroísmo, muita determinação e muitos atos de bravura. E uma curiosidade, ao final da sua participação, em meados de 1945, lutaram no Monte Belvedere, na Itália, bem ao lado do Monte Castelo, onde estavam lutando os brasileiros. Ou seja, brasileiros e membros dessa unidade nipo-americana certamente tiveram muito contato e até dividiram equipamento e táticas de guerra. Em 22 de abril de 1944, a divisão nipo-americana partiu de Camp Shelby para sua primeira missão no exterior, na Itália. Lá, a 442ª Divisão lutou ao lado do 100º Batalhão de Infantaria,
outra unidade americana composta quase inteiramente por soldados niceis, a maioria dos quais estavam na Guarda Nacional do Exército do Havaí. O 100º Batalhão havia sido enviado para a Itália em 1943 e foi, em parte pelo sucesso e bravura deste batalhão, que foi criada a 442ª Divisão, que fazia parte do 5º Exército Americano. Recém-chegados à Itália, a divisão Nicei entrou em combate rapidamente, lutando na Batalha de Belvedere em junho de 44, onde enfrentaram um batalhão SS alemão que tentava chegar a Nápoles. Após um ataque inicial, a 442ª foi paralisada por morteiros alemães e ninhos de metralhadora, com o 100º Batalhão mais experiente recuando e derrotando as forças alemãs. O resultado final dessa batalha foi uma vitória dos aliados, e o batalhão recebeu uma menção de unidade distinta por seu heroísmo em combate na região de Belvedere. Em setembro de 44, a divisão foi transferida para a 36ª Divisão do 7º Exército na França, com o general John Dahlquist no comando. Na França, os soldados nipo-americanos foram tratados como dispensáveis. Porém, no final de outubro de 44, o 141º Regimento do Texas, da 36ª Divisão, foi isolado pelos alemães nas montanhas do Vosges. Encarregado de salvá-los, depois de libertar a cidade de Bifontaine, a divisão Nicei foi quase imediatamente chamada de volta à linha de frente por Dahlquist, numa tentativa de salvar o batalhão texano chamado Batalhão Perdido. E os soldados niceis, em grande desvantagem numérica, foram enviados para lutar contra os soldados alemães. Durante a batalha, preso em trincheiras contra tanques, ninhos de metralhadoras, rajadas e muito mais, a 442ª Divisão sofreu pesadas baixas. Em alguns casos, os soldados tentaram ações quase suicidas, buscando tomar posições mais altas dos alemães. E depois de finalmente resgatarem cerca de 200 soldados texanos, os soldados niceis haviam sofrido mais de 800 baixas. E este resgate rendeu à divisão Nicei 2 menções de unidade distinta por seu heroísmo em combate. Quando o general Dahlquist ordenou uma parada para entregar esses prêmios, ele ficou surpreso com o número de soldados que marcharam. A baixa participação no desfile foi resultado das altas taxas de vítimas. Durante as poucas semanas da divisão na França, 160 soldados foram mortos e 1.262 ficaram feridos ou desaparecidos em combate. Já em março de 1945, em uma tentativa de romper a chamada linha gótica no norte da Itália, a divisão Nicei foi anexada à 92ª Divisão de Infantaria, uma unidade totalmente afro-americana. Eles romperam com sucesso a linha gótica em abril, e o regimento recebeu mais uma menção de unidade presidencial por seus esforços. Depois de tantos atos de coragem e bravura na luta na Segunda Guerra Mundial, era óbvio que os membros da 442ª Unidade de Combate, a chamada divisão Go for Broke, nipo-americana, receberiam tantas homenagens e tantas medalhas. Esta unidade foi a unidade mais condecorada da Segunda Guerra Mundial e composta por aqueles que os americanos acusavam de traição. Nada mais inônico. Como resultado de suas ações corajosas, a 442ª Equipe de Combate Regimental, o que eu chamo aqui de Divisão Nicei, foi a unidade mais condecorada da história militar dos Estados Unidos, por seu tamanho e tempo de serviço. Aproximadamente 18.000 soldados niceis serviram nesta equipe regimental, e as unidades combinadas ganharam mais de 14.000 condecorações, incluindo aí 4.000
medalhas chamadas de Purple Hearts, ou seja, a medalha do coração púrpura para os feridos em combate, 21 medalhas de honra, Medal of Honor, 29 Distinguished Service Crosses, 560 Silver Stars, a estrela de prata, mais de 4.000 estrelas de bronze e 7 citações de unidade presidencial. Por salvar o batalhão perdido, o governador do Texas, à época, John Connally, concedeu o status texano honorário à 442ª Equipe de Combate Regimental, a chamada Divisão Nisei. Em 2011, muito tempo depois do final da Segunda Guerra, a Divisão Nisei também recebeu a Medalha de Ouro do Congresso, o maior prêmio civil dos Estados Unidos. Nada mal para quem sofreu tanto preconceito. Mas todos estes atos de bravura que levaram a estas condecorações tão significativas não diminuíram o preconceito para com os nipo-americanos, em especial depois do final da guerra. Esta é uma característica da sociedade americana. Como ela não era uma sociedade integrada racialmente, os heróis da guerra voltavam, mas ainda eram discriminados. Um exemplo disso é a história de um índio norte-americano chamado Ira Hayes. Tem um vídeo aqui no canal que é muito legal, eu vou deixar o card aqui para você assistir a triste trajetória e heróica de Ira Hayes. Mas os nipo-americanos, assim como os afro-americanos que lutaram em outras unidades na Segunda Guerra Mundial e mostraram a bravura, quando voltaram para os Estados Unidos sofreram preconceito. Apesar do serviço exemplar prestado ao governo americano, país, os nipo-americanos que lutaram na 442ª Divisão Nisei enfrentaram o racismo contínuo ao retornar da guerra. Na costa oeste, os soldados Niseis e as suas famílias estavam a ser aterrorizados por americanos brancos. Eles não eram permitidos em determinados estabelecimentos e eram ameaçados de lesões corporais. Para combater esta discriminação, os nipo-americanos recorreram à educação, na esperança de se tornarem mais respeitados pelo público americano em geral. Daniel Inouye, um soldado da Divisão Nisei do Havaí, desempenhou um papel importante neste sentido. Lutou para tornar o Havaí o 50º estado americano e foi seu primeiro representante no Congresso, tornando-se senador dos Estados Unidos, cargo que ocupou até sua morte em 2012. Durante o governo Reagan, nos anos 80, os esforços e sacrifícios dos Niseis durante a Segunda Guerra Mundial foram reconhecidos. Uma legislação com um pedido oficial de desculpas aos nipo-americanos foi aprovada e também um pagamento de reparação aos internados sobreviventes ou aos seus herdeiros. O fato do governo federal reconhecer seus erros destacou o serviço prestado pelos voluntários Niseis da 442ª. Em 2005, veteranos Niseis e suas famílias iniciaram uma campanha para que o Serviço Postal Americano homenageasse os veteranos nipo-americanos com um selo especial. E o Serviço Postal Americano lançou o selo Go for Broke em 2021. Retratado no selo está o soldado nipo-americano Shiroku Yamamoto, que nasceu no Havaí e serviu na 442ª Divisão numa companhia antitanque. Ele se tornou um dos poucos asiático-americanos a aparecer em um selo usado no sistema postal dos Estados Unidos. Algo simbólico da aceitação e reconhecimento destes heróis nos dias atuais. Levou muito tempo para que a 442ª Unidade de Combate, a Divisão Go for Broke, fosse reconhecida. Mas hoje ela está no panteão dos heróis norte-americanos. Esta é mais uma história da Segunda Guerra Mundial que eu tenho o prazer de repartir aqui com você. Espero que você tenha gostado. Se gostou,
Dê um like, não deixe de comentar e também de se inscrever no canal. Aproveita, corra e participe da nossa promoção. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Muito obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.